E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Reafogado. Hoje a gente vai analisar a última partida do match Deep Blue Garry Kasparov de 1996. Então, a situação no score até agora é a seguinte: o Kasparov está na vantagem e se o Deep Blue quiser empatar o match, né, ficar no meio a meio, ele vai ter que ganhar essa partida. Esse é o único cenário assim que é vantajoso, entre aspas, porque aqui o Kasparov tem um ponto a mais, então se eles ganharem essa última partida, o match encerra meio a meio. Se eles empatarem, o Kasparov ganha, e se o Kasparov ganhar a última partida, ele também ganha o match. Então agora o Kasparov está de peças brancas de novo, né, o Deep Blue de peças pretas, e como nas outras que ele teve as peças brancas, ele abre com o cavalo para F3 e o Deep Blue responde com D5. Aí agora a gente tem D4, C6 e o Kasparov joga C4 e a gente transpõe para uma eslava, né? A linha mais comum que leva a essa mesma posição aqui é lá do início por ordem diferente, né? Começando com D4, D5, C4, C6 e talvez cavalo F3 agora, também tem cavalo C3. Depende da ordem assim, mas a gente chega na mesma posição que eles alcançaram aqui depois de C4, que é um sistema de desenvolvimento, né, uma abertura um tanto sólida para as pretas. A ideia aqui para eles é fechar essa cadeia, criar esse triângulo de peões aqui e depois buscar uma maneira de desenvolver esse bispo ao longo dessa diagonal aqui, né? Tem vários planos na eslava que o preto utiliza para tentar trazer esse bispo à vida depois. Então a linha aqui continuou com E6, na moda mesmo da abertura eslava, fechando essa cadeia de peões. Agora o preto tem esse triângulo aqui, que é bem sólido, né? Bem difícil quebrar essa estrutura, mas no contraponto disso, esse bispo fica meio claustrofóbico aqui dentro, né? Ele está bloqueado pelos próprios peões. Então a linha aqui continuou com o cavalo de B para D2, o Kasparov preferiu desenvolver para cá, em vez de colocar o cavalo em C3, que era um pouco mais comum nesse tipo de posição, né? Jogar C4 e depois colocar o cavalo em C3. Aí agora teve o cavalo F6, E3 fechando a cadeia aqui também. Agora o Kasparov quem quer construir seu centro com o suporte desse peão. C5, aí agora o Deep Blue decidiu dar um avanço no centro, né? Esse não é o lance, está longe de ser o lance mais comum, né, nesse tipo de posição. É bem mais comum que aqui o preto decida manter essa estrutura aqui, como eu falei, por um pouquinho mais de tempo e primeiro desenvolva algumas peças antes de procurar algum tipo de quebra no centro, né? Mas também é aceitável, assim, não é como se fosse um erro. O Deep Blue preferiu jogar C5 e tentar abrir o centro mais cedo aqui, e o Kasparov joga B3, né? Ele tá jogando de modo bem posicional essa partida, e é esse tema que a gente vai ver nos lances que vem por aí, né? Então, sempre que o computador tenta criar chances, assim, no sentido de abrir a posição, talvez tentar trazer alguma incerteza para a posição, o Kasparov vai lá e fecha as oportunidades na cara dele e fala: não, se você quer jogar C5 aqui, eu vou jogar B3, defender o meu peão que está aqui, esse também está defendido, e nada demais vai acontecer nessa posição. Então, ele está jogando no estilo que faz sentido, né? Porque é aí que está a vantagem do ser humano. Se ele entra numa posição muito tática, o computador vai calcular muito melhor que qualquer ser humano, lógico. Só que se ele mantém a posição fechada, ele mantém um jogo bem posicional, que é o que está acontecendo aqui, existe uma chance muito maior do computador fazer um julgamento errado em se tratando de um fator a longo prazo, né? Que o Kasparov vai ser bem melhor, já que ele é um mestre em estratégia no jogo. Então a partida continuou com cavalo para C6 agora, bispo para B2. Ele já aproveita que ele fez esse avanço dando suporte para o peão e coloca o bispo aqui, onde essa peça vai estar bem posicionada, né? Ela defende o centro e se acontecer alguma troca aqui, esse bispo vai ter ainda mais visão ao longo dessa longa diagonal. Então C toma D4 foi jogado agora, como eu falei, já está acontecendo algumas trocas em uma abertura do centro. E toma D4 e bispo para E7. O Deep Blue está só desenvolvendo sua peça mesmo, preparando para fazer o rock. Por enquanto é tudo normal, né? Então torre para C1, melhorando a peça. Agora o Kasparov devia estar prevendo aqui que poderia acontecer uma abertura da coluna C, né? Então, se ele tomar aqui em D5, ou se o Deep Blue ele mesmo tomar em C4, aí a coluna C abre e a torre já vai estar bem posicionada no quadrado de C1, então por isso esse lance. Agora o Deep Blue fez o rock, bispo para D3, desenvolvendo sua peça também. O Kasparov também quer fazer o rock, bispo para D7 e ele faz o rock agora. Aí aqui o Deep Blue achou uma manobra bem interessante, né, que é essa com cavalo para H5. A ideia dele é jogar cavalo para F4 e atacar esse bispo. Também é uma ideia comum nesse tipo de posição da eslava, mover esse cavalo aqui da defesa do rei para atacar um dos bispos do preto. Então uma das opções que o Kasparov tinha para tentar quebrar essa operação era jogar G3 e trazer esse quadrado aqui sob controle, né? E aí esse cavalo fica se sentindo meio sem propósito aqui, né? Ele veio com a ideia de manobrar para F4 e o Kasparov acaba impedindo isso. E aqui dava para continuar da mesma forma que eles continuaram no jogo, né? Torre para C8, torre para E1. O Kasparov preferiu, depois de cavalo H5, jogar a torre E1 primeiro e permitir cavalo F4 atacando o bispo, porque aqui ele voltou o bispo para B1. Acho que a ideia dele era jogar G3 aqui,
numa situação um pouco mais oportuna, né? Porque pelo menos agora G3 vem com tempo no cavalo, o cavalo vai ter que voltar para G6, onde é bem difícil argumentar o que esse cavalo está fazendo aqui, né? Que foi o que aconteceu, depois de bispo para D6 ele jogou G3 e o cavalo volta para G6 e esse cavalo está totalmente sem escopo nessa posição, né? O único quadrado para onde ele pode manobrar aqui seria para E7, só que até aqui é difícil ver o que ele faz, né? Pelo menos em E7 ele controla esse quadrado em F5 e está ameaçando se posicionar em F5, só que o bispo do Kasparov está sempre cobrindo esse quadrado, né? Nessa posição o Kasparov jogou o lance cavalo para E5, que é o que eu analisei como a única imprecisão que aconteceu ao longo da partida toda pro lado do Kasparov, né? Porque, assim, eu falo imprecisão até entre aspas, porque é o seguinte, nessa posição aqui dá pra ver que o branco tem uma iniciativa razoável. Ele tem mais espaço na ala da dama, então vamos contar as vantagens, né? Ele tem mais espaço na ala da dama com esses peões, ele tem um centro bem confortável, ele tem mais escopo para as peças dele, então esse cavalo aqui tá melhor, esse cavalo aqui tá meio triste, mas ele tem algumas esperanças ainda, essa torre tá muito bem posicionada, essa torre por enquanto tá bloqueada pelo peão, mas ela tem muita energia potencial assim na possibilidade da coluna C abrir. E por outro lado, né, o que as peças do preto estão fazendo? Esse bispo não está fazendo absolutamente nada, nem essa torre, e se ela vier para E8 ainda vai estar atrás do peão. Essa torre tem potencial vindo para C8 e esse cavalo talvez tenha a ideia de manobrar para o quadrado de B4 ou A5 aqui. Então esses são os prospectos que o branco tem e que o preto tem, ou seja, o branco tem muito mais ideias nessa posição, né? Ele tem muito mais maneiras de tentar forçar uma vantagem aqui. E é por isso que o branco está melhor nessa posição. E o que o lance cavalo para E5 faz é oferecer uma grande troca de peças, né? O que torna a posição mais fácil de jogar para o preto. Porque aqui dá para tomar aqui, depois ele tomar, você pode mover o bispo e assim, começa a simplificar as coisas, né? Eu digo que essa é uma pequena imprecisão no sentido de que, como a gente falou, como o Kasparov já está na vantagem aqui, se a partida empatar, ele ganha o match. Ou seja, ele não precisa procurar por nada maior do que uma posição igual, confortável e segura de jogar nessa partida. Então, nesse sentido, o lance faz bastante sentido, né? Sem intenção de piada, porque se tomar aqui vai trocar um monte de coisas na posição e aí vai ficar bem fácil até chegar numa posição igual equilibrada, sem muitas chances, e chegar ao empate, e o empate vai ser vantajoso para o Kasparov. O que eu acho que seria uma melhoria, assim, se o branco está realmente procurando por tirar o máximo de vantagem que ele consegue dessa posição, é jogar o lance A3 aqui, em vez de jogar cavalo para E5, né, que foi o Kasparov jogou, jogar A3, porque a ideia desse lance é expandir ainda mais na ala da dama, conquistar ainda mais espaço, você cria uma maioria, né? Então se o branco joga C5 aqui, vai ser 3 contra 2 na ala da dama, então já tem possibilidades do branco criar um peão passado, e ele vai jogar as peças do preto ainda mais para trás. Então a linha poderia continuar com torre para E8 aqui, agora B4 e C5, né? Ele está criando essa maioria, avançando ainda mais na ala da dama, o bispo vai ter que voltar. E essa posição aqui é melhor do que a que poderia ter acontecido com o lance que foi jogado na partida, cavalo para E5. Mas como eu falei, isso aqui não é um erro, né? Porque a posição, mesmo que o preto jogue perfeitamente, só seria igual. Então o melhor lance nessa posição era tomar o cavalo, só que nem foi isso que o Deep Blue jogou. Ele jogou torre para C8, que por nenhum motivo aparente permite o Kasparov conquistar o par de bispos, né? É esse tipo de má avaliação que a gente começa a ver que o computador está fazendo, assim, porque ele não tem uma visão estratégica da posição. Porque é muito difícil, em termos de cálculo, interpretar que perder esse bispo aqui é uma desvantagem, né? Porque o bispo, como eu falei, o bispo não está fazendo nada. E esse cavalo, aparentemente, é uma peça melhor que o bispo. Então, na avaliação do computador, o que deve ter acontecido, assim, o que eu imagino que tenha acontecido no cálculo dele era: poxa, se o Kasparov quiser tomar esse bispo, ele toma. O bispo não está fazendo nada mesmo. Esse cavalo aqui é possivelmente uma peça melhor. Só que você tem que manter em mente a possibilidade da posição abrir num futuro relativamente distante, né? Porque existe bastante tensão nessa posição. E se peões começarem a ser trocados e a posição abrir, aí o par de bispos que o Kasparov tem vai ver a vida, né? E aí sim vai ser uma grande vantagem. Só que, lógico, é muito difícil para um computador ver isso assim a longo prazo, né? Então ele jogou a torre para C8 aqui e permitiu a captura, o que justifica o lance cavalo para E5, né? Então cavalo para E5, como eu falei, só é uma imprecisão porque possibilita uma simplificação da posição com as trocas. Se ele não simplifica a posição com as trocas, não é uma imprecisão mais, né? Não é um erro se você não punir o erro, basicamente. E aqui o Deep Blue permitiu ele tomar o par de bispos, o Kasparov tomou, e agora ele é o único jogador com um bispo claro e a gente vai ver como isso vai fazer diferença lá na frente. Então depois de melhorar o cavalo dele aqui, que estava no quadrado de D2 para F3, onde essa peça tem um pouco mais de potencial, o jogo continuou com o bispo para B4, tá atacando a torre e o Kasparov move a torre, né?
você tem que tomar bastante cuidado aqui com a possibilidade de um lance, agora que você colocou o bispo em B4, um lance como C5, que vai encurralar seu bispo, né? Vai criar ameaças de avançar ainda mais na ala da dama e fazendo tudo isso com o tempo no bispo. Então, uma ideia muito forte, depois de torre de F para D8, que foi o que o Deep Blue jogou, uma ideia muito forte que o Kasparov tinha aqui era jogar C5 agora. E a ameaça dele é exatamente essa, é jogar A3, o bispo vai mover, jogar B4 com o tempo de novo, o bispo vai mover de novo e essa peça vai ficar enterrada aqui. Então a linha poderia continuar com o bispo A5, ele já está prevendo que A3 vai vir com o tempo, né? Então A3, bispo move de novo e B4. E olha para essa posição, esse bispo não está fazendo nada aqui. A única maneira assim que eu vejo do preto desembolar essa posição e procurar atividade para as peças dele é com a única quebra que tem na posição, que é o lance E5 aqui. Só que me diz em que cenário você imagina conseguir jogar E5 quando o Kasparov tem 1, 2, 3, 4 peças no controle desse quadrado. Então a gente pode dizer que pelo menos no futuro próximo a posição aqui vai estar muito encurralada para as peças pretas, elas não vão ter nenhuma atividade, né? Então esse bispo não está fazendo nada, ele está totalmente bloqueado aqui. Enquanto esse bispo estiver aqui e não estiver fazendo nada, aí essa torre aqui também está morta, a dama também não tem potencial, o que significa que a outra torre também está morta, esse cavalo não está fazendo nada aqui, olhando para esses peões que estão todos defendidos, ou seja, essa posição já garantiu uma vantagem muito grande para as peças brancas. Só que lá atrás, depois de torre de F para D8 aqui, C5 era o lance ótimo, né? O melhor lance na posição, fechando esse bispo, mas o Kasparov preferiu jogar H4. Também é bom ele manter essa ameaça, né? Porque agora ele realmente está ameaçando A3 de novo e vai ser ainda mais forte, porque ele combina assim avanços nos dois lados do tabuleiro, porque com a H4 ele também ameaça ideia de H5, e esse cavalo aqui vai começar a ficar sem quadrados, né? Aí aqui o Deep Blue cedeu a pressão, né? O que o computador deve ter visto nessa posição é que, poxa, o Kasparov tá ameaçando jogar H5, eu vou ter que mover meu cavalo, a situação vai ficar feia na ala do rei a partir daí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mover o cavalo preventivamente, e o computador jogou o cavalo de G para E7. E esse lance é um erro grave. E olha, quando eu vi a avaliação nessa posição e vi que esse lance era ruim, assim, me levou um tempo para entender o que há de tão errado com esse lance, né? Se o Kasparov tá ameaçando H5 mesmo, por que não mover o cavalo preventivamente? Então, o problema com esse lance nem é, assim, o fato do cavalo estar fazendo alguma coisa errada. O problema é que o cavalo ocupa o quadrado que o bispo deveria ocupar. Então, aqui é o seguinte, nessa posição, o único lance ativo para o preto é voltar o bispo para E7. E isso é muito importante, porque com o bispo E7, ele ameaça reposicionar o bispo no quadrado de F6. Essa era a manobra que o preto precisava encontrar para assim sobreviver na posição. E cavalo para E7 aqui mata todas essas ideias. E agora é o Kasparov quem vai poder ter a mão livre para jogar A3, B4, C5 e fechar esse bispo completamente. Então, essa é outra coisa que assim, você precisa conseguir ver a bem longo prazo, né, para ver que lá na frente na posição, se esses avanços aqui forem feitos na ala da dama e se você permitir ao Kasparov ganhar tanto espaço assim, aí você vai ter umas peças mortas, né? Umas peças sem atividade que não estão olhando para quadrados nenhum. Talvez por causa dessa dificuldade do computador de avaliar a natureza de posições que iam surgir daqui a muitos lances, ele fez essa imprecisão. E o Kasparov imediatamente aproveita a oportunidade para punir isso. Ele joga A3, o bispo volta, B4, o bispo volta e C5. E agora todas as peças do Deep Blue estão encurraladas, então olha para todas essas peças aqui. Vamos fazer uma análise uma por uma. Esse cavalo está fazendo o quê? Nada, né? Ele olha para todos esses quadrados aqui que não fazem absolutamente nada. O único quadrado para onde o cavalo poderia ir é para B8 e ele estaria ainda mais triste do que ele já está em C6 sem visão nenhuma. Então, esse cavalo é o mais triste da história do xadrez. Esse bispo, vamos lá. O bispo também não está fazendo nada. Todos esses quadrados estão controlados, ele não volta para cá. E aqui também B8 seria o único quadrado onde ele poderia voltar, que é pior ainda do que onde ele já está. Então, esse é o bispo mais triste da história do xadrez. Esse cavalo tem um pouquinho de potencial, porque pelo menos ele pode vir para cá, para F5, onde ele vai estar atacando a torre. Essa torre aqui não está fazendo absolutamente nada, e essa torre aqui também não está fazendo absolutamente nada. Então, a gente pode basicamente dizer que a posição está ganha para o branco aqui, porque a inatividade das peças do preto é tão grande que
o que você vai conseguir criar nessa posição? Você vai basicamente ter que esperar até o branco encontrar uma quebra na posição que consolide essa vantagem que ele já tem, né? Essa vantagem estratégica do fato das suas peças não estarem fazendo nada, e vai conseguir ganhar material em cima disso e eventualmente ganhar a partida. Então, o que aconteceu nessa partida, né? Como esse desastre aconteceu tão rapidamente, porque parece que de uma hora para outra o Kasparov conseguiu forçar uma posição onde todas as peças do preto não estão fazendo absolutamente nada. Então, o que a gente precisa entender para assim compreender como essa posição aconteceu é o seguinte: o que o Deep Blue permitiu com esses avanços aqui é que as peças dele iam estar muito passivas e não ia haver possibilidade de uma quebra que dê de volta potencial para essas peças. Então, como eu falei, o Kasparov está controlando muito bem todas as possibilidades que o preto tem de tentar desconstruir a cadeia de peões que ele está criando, de tentar quebrar a posição e tentar procurar atividade para as peças dele. Ao longo da partida toda, o Kasparov não permitiu nada disso acontecer. Então, o Deep Blue nunca foi capaz de encontrar uma quebra que trouxesse vida para suas peças. E é nisso que o computador mal avaliou a posição, assim. Ele permitiu muita passividade e nenhum potencial de pelo menos tentar resolver isso no futuro. Porque aqui a partida continuou com torre para E8. O que esse lance faz, né? Você vai ter que ficar fazendo nada aqui, suas peças estão totalmente encurraladas. Depois de dama para B3, agora é o Kasparov quem tá melhorando a posição. Enquanto o Deep Blue tá lá assim, todo encurralado, mexendo a peça de um lado pro outro e não tá fazendo nada, o Garry Kasparov tá lance por lance melhorando a posição dele. Então, essa partida foi uma grande prova assim, histórica no quão mal computadores jogavam posições posicionais, assim. Outra piada sem querer, mas é tipo, o que eu quero dizer, principalmente nessa época, os computadores eram muito ruins em jogar esse tipo de posição. Porque enquanto um jogador humano consegue ver elementos estratégicos da posição e melhorar a posição dele lance por lance e fazer melhorias que vão ser sentidas a longo prazo, o computador fica assim, mexendo de um lado para o outro e não sabe muito bem o que fazer, porque ele não consegue ver essas possibilidades de melhoria a longo prazo. E é isso que está acontecendo, ó. Enquanto o Deep Blue está perdendo tempo aqui, o Kasparov está criando ameaças e melhorando as peças dele. Aqui você já tem que jogar G6, o que enfraquece ainda mais todo o complexo escuro em volta do seu rei, para defender contra a ameaça de dama toma H7 aqui, né? Aí aqui a gente teve algumas manobras, né? Torre 2. Esse lance foi feito na ideia, talvez, de esperar, né? Que como o Deep Blue tava com essa ideia de jogar cavalo para F5, atacando a torre, você já volta a torre preventivamente, para que depois de cavalo F5 você não tenha que mover ela agora, né? Você tem tempo para fazer outra coisa, como o que o Kasparov jogou. Aí a partida continuou com H5, B5, agora atacando o cavalo vai ter que voltar, bispo para D2. Agora ele tá tentando manobrar aqui para a ala do rei, onde o bispo escuro vai ter bastante potencial para tirar vantagem desses quadrados escuros que estão todos fracos, né? Já que o Deep Blue colocou todos os peões dele em quadrados claros. Rei para G7, A4, o Kasparov tá melhorando ainda mais a posição, né? Ele tá fazendo a maioria de peões que ele tem na ala da dama andar aqui. Torre para A8, eu não faço ideia do que esse lance faz, né? Talvez, assim, o Deep Blue tivesse ameaçando jogar A6 para tentar desconstruir esses peões, mas como eu falei, o Kasparov sempre estava no controle desse tipo de quebra. É que ele nem precisa ligar para isso, né? Ele joga A5 ele mesmo e depois de A6 ele pode avançar o peão agora e tá atacando o bispo. O bispo vai ter que voltar e olha de novo para essa posição. O Kasparov conseguiu piorar a situação. Aquela situação que a gente descreveu agora há pouco já era, assim, muito ruim. Essa aqui tá, tipo, catastrófico, tá, tipo, você já pode resignar esse ponto. Esse bispo tá totalmente encurralado, não tem como tirar ele daqui. Enquanto esse bispo não sair daqui, essa torre não sai daqui. E enquanto essa torre não sair daqui, você tá jogando com duas peças a menos. É como se o Deep Blue tivesse perdido uma torre e um bispo nessa posição. Ele vai jogar o resto da partida sem essa peça menor e sem essa peça maior. Então, como você espera conseguir jogar sem uma torre e um bispo, né? É basicamente esse o nível da vantagem que o branco tem nessa posição. Isso aqui é dominação posicional total. Você tem duas peças que não estão fazendo nada, elas estão totalmente encurraladas, é como se você já tivesse perdido elas, né? Elas só estão no tabuleiro, por enquanto não foram tiradas do tabuleiro ainda, mas estão lá, estão fazendo tão pouco quanto elas estariam se nem tivessem no tabuleiro mais. Aí aqui a partida continuou com bispo para C2, né? Ele tá melhorando ainda mais as peças, enquanto o Deep Blue tá totalmente morto, ele não tá fazendo nada com nenhuma dessas peças destacadas aqui. Cavalo para C6, tentando procurar potencial para peça, mas agora bispo para A4 crava o cavalo. Torre para E7, todos esses lances são muito tristes, assim, né? Não tem nada para você fazer com essas peças, você só vai ter que, sim, fazer qualquer coisa quando for sua vez e esperar o Kasparov encontrar o golpe que encerra a posição, né? Isso para C3, agora melhorando a peça um pouco mais. E aqui veio a posição, o erro final, onde
onde o Deep Blue achou que tinha uma tática basicamente que não funciona, né? O que o Deep Blue jogou aqui foi cavalo para E5, que parece um sacrifício, porque você pode tomar o cavalo, só que o seu bispo também está em defesa em A4, né? De fato, não perde uma peça esse lance, só que a conversão posicional que acontece depois dessa troca que vai acontecer, né? O Kasparov tomou aqui e o Deep Blue tomou de volta, é que piora a posição ainda mais pro lado das pretas, né? Porque a presença desse peão que estava aqui, agora ter mudado para cá, bloqueia ainda mais a visão desse bispo, e esse peão tem bastante suporte, a posição do preto tá ainda mais sufocada a partir daqui, digamos assim. Aí agora o Kasparov jogou o cavalo para D4, ele já aproveita o fato do peão ter movido daqui para usar esse quadrado aqui como um quadrado de manobra para o cavalo, ameaçar esse cavalo aqui, que é a única peça do preto que está fazendo alguma coisa nessa posição, e o Deep Blue é meio que forçado a trocar, e depois disso aqui, se você aceitar a troca das damas, vai ser só uma questão de manobras, né? Porque, como eu falei, você tá jogando sem um bispo e sem uma torre. Então, depois das damas trocarem, o Kasparov vai achar uma quebra na posição e ele vai ganhar material. Então, o Deep Blue tenta prolongar um pouco mais a partida aqui, mas isso aqui tá ganho já, né? O Kasparov achou uma manobra muito legal nessa posição, que é, ele viu que o quadrado de F6 tá defendido agora, né? Esse é outro contraponto do fato de você ter ajudado o branco, né? Quando o Deep Blue jogou cavalo para E5, ele meio que ajudou o branco a mover o peão que estava aqui para cá. Aí você consegue ver quantas desvantagens isso gerou, né? Porque isso liberou o quadrado de D4 para o branco oferecer aquela troca e trocar a única peça ativa que você ainda tinha, que era o cavalo F5, e agora isso ainda cria um posto no quadrado de F6 que o Kasparov percebe e imediatamente ele vai tentar ocupar, né? Então aqui ele manobra o bispo para D2 e a ideia é jogar o bispo para G5 e depois para F6, e quem vai tirar esse bispo daí? Acabou. Ele colocou o bispo em F6 e não tá acontecendo nada agora, né? Compara as peças nessa posição. Olha a atividade dessa dama comparada a essa. Essa torre morta comparada a essa. Esse bispo morto comparado a esse. A posição tá completamente ganha, o que é engraçado, assim, considerando que o material é basicamente igual nessa posição. O branco tá tão ganho assim, né? Mas como eu falei, isso é por causa daquela dominação posicional, né? Você tá jogando sem duas peças aqui. E pra H7 saindo do check, C6, e agora as quebras vão começar a acontecer. O Deep Blue aceitou o peão aqui, né? Não tem muito como negar, se você não tomar e mover a dama, aí C6 já ganha a peça que está encurralada. Então ele tomou e agora o Kasparov moveu a peça e a ameaça dele é a seguinte, jogar torre para B2, que vai dar suporte para B7 enforcando as duas torres. Então depois desse lance, que também não faz nada, ele jogou torre B2, ameaçando enforcar as torres. Dama para B7 é o único lance que previne essa ameaça, né? Tentar ocupar o quadrado. Só que essa posição é o marco final de dominação que aconteceu, porque agora a dama tá ocupada defendendo contra essa ameaça e a dama também tá morta. Assim, jogar com duas peças a menos, jogar com um bispo e uma torre a menos já é ruim bastante. Agora jogar com um bispo, uma torre e uma dama a menos, porque nenhuma dessas peças pode mover, aí tá acabado, né? Tanto que aqui o Kasparov jogou torre para B4, a ameaça dele é jogar G4 e abrir a posição totalmente na ala do rei. Como todas essas peças estão centralizadas aqui na ala da dama e totalmente imóveis, se o Kasparov conseguir criar um rápido ataque na ala do rei, vai ser checkmate, porque o rei está totalmente sozinho, indefeso, todas as peças estão ocupadas, assim, estacionadas, fazendo nada aqui. Então depois de torre para B4, né, os operadores da IBM foram basicamente forçados a resignar, isso aqui é uma questão de tempo, né, seria patético continuar essa posição. Não tem o que fazer, você está jogando 100 peças, todas as suas peças estão mortas, encurraladas, e o Kasparov termina a última partida do match vitorioso, né? Como eu falei, só um empate já era bastante para ele ganhar o match, agora ele ganha com uma vantagem de pontos ainda maior. Nessa posição, como eu falei, a partida terminou, eles resignaram, mas o que poderia ter acontecido aqui, digamos que o preto joga torre para G8 agora, você pode tomar esse peão, trocar, agora essas duas peças, como eu falei, permanecem encurraladas. Aqui a posição vai começar a abrir, esse lance já ataca a torre, se a torre move, e aí você tem ameaça de promover, né? Você pode trocar aqui primeiro e agora jogar esse lance, se o preto tomar, aí você toma de volta promovendo e fazendo uma nova dama, e se o preto não tomar, aí você ganha essa peça, né? Porque o bispo tá encurralado, nem tem como voltar para defender ele aqui. Então se ele não toma aqui, digamos que ele sacrifica a peça de uma outra forma, agora você pode trocar e fazer uma nova dama, né? A ameaça aqui seria promover uma dama, então o único lance pro preto tentar prolongar é sacrificar a torre pelo peão, e agora sim, totalmente ganhando uns 5 ou 6 lances depois, a posição realmente acaba. Então é esse o resultado do match de 1996, Garry Kasparov e Deep Blue. É uma vitória para a humanidade, para o Garry Kasparov. Eles organizaram um rematch no ano seguinte, né? Então em 97 houve um outro match de 6 partidas, que é o que a gente vai analisar em seguida aí. Então se inscreve no canal para não perder isso. É isso que eu tinha para esse vídeo, espero que você tenha gostado. E é isso, até o próximo vídeo.